והרינו והרינו בבניונו. Vamos ver aqui, ó, introdução. Arqueólogos que escavaram o quintal de uma casa em Évora, Portugal, encontraram os restos mortais de pelo menos uma dúzia de pessoas, 3 homens e 9 mulheres, identificados como as vítimas da Santa Inquisição, que perseguiu os assim chamados cristãos novos, que é como são chamados marranos, entre o século XVI e XVIII. Os esqueletos estavam depositados em uma área que, na época, era utilizada como depósito de lixo. Tá vendo? Em artigo publicado na última edição do jornal Antropogenical Arqueológico, assim, uma coisa mais ou menos assim, os arqueólogos, né, Bruno Magalhães e Teresa Matos Fernando e Ana Luísa Santos, todos da Universidade de Coimbra, afirmam que o quintal onde os ossos foram revelados pertencia às instalações da antiga cadeia de Évora, onde os acusados de práticas judaizantes eram julgados, encarcerados e executados. Além dos 12 esqueletos completos, foram recuperados ossos e fragmentos de pelo menos 16 outras pessoas. De acordo com a pesquisa do grupo, os corpos devem ter sido depositados no terreno entre os anos de 1568 e 1634. Documentos históricos atestam que pelo menos 87 pessoas morreram na prisão durante esse período, e que muitos deles acabaram despejados no fundo da construção, de acordo com o antigo acadêmico. Os esqueletos se encontravam em diversas posições e circuncidados de restos de lixos domésticos, o que comprova que eles foram simplesmente abandonados no local, como se fossem simples dejetos, sem direito a nenhum tipo de cerimônia fúnebre. A igreja e a perseguição, não é? Aos judeus, aqui é a parte 1. O cristianismo em si, o próprio Novo Testamento, ele tenta sufocar a voz da Torá, quando ele sufoca a voz dos seus defensores. Ele sufoca a voz do povo judeu e daqueles que estudam a Torá. E tudo isso, por incrível que pareça, está dentro do Taná escrito. Basta que nós possamos dar um salto e dentro desse salto a gente possa perceber essas questões. É uma análise não só no ato da fé, uma análise cega que muitas vezes ancora a pessoa no que se acredita e não no que se está escrito, não o que está escrito no Taná. É lógico que o que se acredita também é o que está escrito na Bíblia, mas que foi drasticamente mexida. Então, as pessoas que, como João Ferreira de Almeida e outras pessoas que vão traduzir o Taná, eles não tinham conhecimento do hebraico e não tinham conhecimento do próprio Zohar. O que eles fizeram com isso? Eles pegaram partes da Torá que significavam alguma coisa e ancoraram com a sua fé e seus pensamentos e também com as suas ideologias e com tudo aquilo da cultura que eles foram criados dentro da Torá. Essa ancoragem foi tão profunda que ela acaba criando o mais mortal para os judeus e o pior dos impérios, que seria o último império. Os judeus já haviam passado por alguns impérios, 3 impérios, e esses impérios eles ainda não tinham conseguido misturar a Torá com seus dogmas religiosos. Já no Terceiro Império, quando essas forças antagônicas à Torá elas se desenvolvem, elas conseguem, então, maximizar essa ideia, tanto da fé como o sentimentalismo, e eles, então, ancoram a cabeça das pessoas. A ideia ali é que você seria salvo e que você não precisaria mais seguir a Torá. A Torá se tornou um livro que era somente para existir durante o período anterior e que ela, a partir daquele momento, não teria mais por que existir, indo de contra a própria Torá. Indo contra a própria Torá.
E eu posso dizer que foi uma estratégia muito inteligente. Olha que coisa inteligente. A promessa era que você agora teria alguém que pagaria seus pecados. É como se você tivesse um escravo e você poderia fazer o que você quisesse, e depois bastava que você aceitasse aquele personagem, e aquele personagem agora seria você mesmo sacrificado numa cruz. Só que na questão da defesa, era que aquele personagem, ele nunca ia a favor de Israel, ele sempre ia contra Israel. Inclusive, o traidor tinha o nome de Judas, que remete ao nome judeu, ou a própria tribo de Judá, que é uma das tribos que se mantiveram de pé. Prestem atenção, o inimigo central ali era o Judas, o judeu. Todo esse mecanismo romano, toda essa fórmula romana de entender a Torá, agora sobre um aspecto, porque, veja, o que nós falávamos anteriormente era que Paulo, que era chamado Shaul Hachalia, que muitos vão falar que é Apolônio de Cesareia, um romano, mas que a ideia que está sendo trazida ali era que agora Shaul, né, ele era um judeu e ele agora fala que não, que a Torá não é mais importante, e sim o personagem central do Novo Testamento. Então, veja, o personagem central seria, então, o salvador de todo mundo. Né? Inclusive, aquilo que é falado na Torá, olha, não aumente nem diminua essa Torá. A gente, quando está pegando a Torá, muitas pessoas pensam que está pegando um livro, e que aquilo ali que está escrito é um livro, mas aquilo ali é o desenho da entrada de alma dos seres humanos nesse mundo, juntamente com todos os ticuns, os ticunins, juntamente com todas as histórias, juntamente com toda a energia divina que passaria durante esse período, está ali escrito. Então, por isso que é possível você encontrar qualquer história codificada ali dentro. Qualquer uma das histórias, qualquer uma das situações, você pode encontrar ali. Então, né, as coisas são... então, o que acontece? Todas as coisas, elas são já desenhadas na Torá. As questões que são desenhadas na Torá, elas são muito verdadeiras. Tanto é que quebrar essa Torá e também ir contra ela, num certo aspecto, também cria um dolor para a alma, cria uma mancha dentro da alma. Então, o que acontece dentro disso? É que se nós quebrarmos a Torá, nós nos colocamos em um certo tempo fora da Torá. E esse tempo que é fora da Torá, tempo, ou templo, ou ideia, ou dogma, ele não pode corresponder à Torá. Então, ele não pode ser igual à Torá. E isso, né, a Torá ela foi usada por muitas pessoas pelo mundo para criar suas leis. Então, muitos advogados se baseiam na Torá, só que cada país tem a sua lei. Cada país tem a sua forma de julgar alguma coisa. Inclusive, algumas coisas podem ser muito mais violentas dentro de uma cultura do que de outra. E essa violência, esse ato que pode ser contra aquela sociedade, ele pode, às vezes, ser uma bobagem em outra sociedade. Mas é assim no mundo. Mas na Torá não cabe esse tipo de julgamento. Para a Torá não cabe essa questão de que eu vou escolher como ela funciona. Independentemente de onde a pessoa esteja, os ticunins elas vão funcionar de acordo com a Torá, independente da visão da pessoa de uma coisa ou outra. E uma dessas questões do ticunim, elas são definidas quando a pessoa entra nesse mundo, ela nasce, e ela continua, não é, em ticum.
ela continua em Tikkun. Então, o que que acontece? Dentro desses aspectos, elas então vão ter que viver, mesmo que elas não queiram, irão ter que viver a sua realidade espiritual segundo o seu Tikkunim. Isso não é algo que é revogável sem a Torá. Ainda que o próprio sistema negativo ele pode usar a vida da pessoa, por exemplo, eles sabiam que Moshe ia nascer. Então, o lado negativo sabia, mataram os meninos que iam nascer lá em Israel. Inclusive, Moshe é salvo porque é colocado no rio. A questão aqui, ainda no nível peixe, a gente fala, é que eles sabiam. Eles sabiam. Depois vão ter midrashis que vão falar que o Moshe ia destruir a coroa do rei, etc. E aí colocam a coroa, uma brasa, para ver qual era que o menino ia pegar, e diz que Mihael, ele faz o menino pegar a brasa e botar na língua, e então o menino fica gago por causa disso. Ele não pegou a coroa. Se ele pegasse a coroa, ele seria um menino que estaria morto. Então, há uma certa previsão, há um certo mecanismo espiritual que está ancorado a essas forças. E a discussão nunca foi essa, porque seria até uma mentira a gente falar que não existem essas forças. Essas forças não existem. A ideia que nós estamos trazendo com esse estudo é que, na verdade, essas forças existem, mas ao selecionar os textos da Torá, a gente percebe que eles não estão de acordo com a escritura divina. E ao não estarem de acordo com a escritura divina, não importa o que eles possam fazer ou não. Porque o que eu estou procurando aqui é o padrão divino das coisas. Então, a ideia aqui não é falar se acontece, não acontece, se foi, não foi. E dentro dessas ideias místicas, não é isso. A ideia da Torá nunca foi essa, porque a própria Torá nunca negou o poderio do Egito. Pelo contrário, o Eterno fala, eu farei justiça contra esses deuses. É tipo assim, vamos ver então. Né? E aí é algo muito engraçado, porque ele mesmo criou essas forças. Mas é como se ele falasse assim, ainda que seu ticum esteja todo estragado, eu posso consertar. Vamos ver então se a minha misericórdia é maior ou se os poderes deles da acusação são maiores. É algo mais ou menos assim, mas é lógico que isso corre em termos de Malhut, ou seja, a níveis de toda a humanidade. Então, dentro desses aspectos, era necessário que houvesse um castigador e um sofredor. Por isso, Isaías 53 vai arremeter ao povo de Israel. Isso nos capítulos anteriores também sempre vai assim. E vai falar do meu servo, o povo de Israel. E é muito fácil de você ver isso, porque está escrito lá que seria um homem de dores e pobres, e que sofreriam, que são os nossos tzadikim. Ou seja, eles foram pobres, eles sofreram para trazer essa Torá, ninguém queria saber dos judeus, os judeus eram sempre o resto da humanidade, diferentemente do JC, que tinha, né, Jesus ele tinha muitos seguidores, eram 5.000 homens, imagina uma pessoa sem microfone para falar para 5.000 homens, eram milagres para todos os lados, porque a questão ali era mostrar o poder que ele tinha e mostrar para as pessoas tudo o que ele fazia. O grande problema é que existem relatos com histórias similares 5, 6 mil anos antes, fazendo-se a mesma coisa. E o incrível é que não era só em uma cultura. Era deuses que eram do Egito, deuses que eram das outras nações. Só que hoje nós encontramos pessoas que têm o título, por exemplo, eu pesquisei na arqueologia. O arqueólogo X falou isso. Né? E aí vão citar vários historiadores. Só que, na verdade, os historiadores sérios, eles falam a verdade. Eles falam que existiram, sim, essas coisas. E aí o cara vai lá
Muitas vezes uma pessoa que é formada tem um poder na sua palavra e fala: não, isso aí é porque eles acharam as coisas de qualquer maneira, pegam na internet. Mentira. Você pode ir no YouTube e você vai ver vários especialistas lá falando. Então, essas pessoas que fazem isso, eles são desinformantes. A gente tem que ter muito cuidado com os desinformantes, porque os desinformantes são aqueles que criam na cabeça daqueles que não se informam ideias diferentes, e isso em todas as áreas. Então, sempre que a gente recebe uma notícia, procure a base daquela notícia saber que é verdade, porque se você divide algo que você não tem certeza absoluta, e que você está num grupo e as pessoas têm aquela ideia, e você não vai lá, vamos ver se isso aqui é verdade. Aí vai lá, procura dentro da lei, faz uma análise, aí depois você passa. Ah, não, agora eu tenho certeza que é verdade mesmo. Agora, você pega qualquer informação, leva isso para dentro de você, ou seja, isso espiritualmente em qualquer sentido, e depois corrói outras pessoas, aí fica complicado. Foi isso que aconteceu. A desinformação, ela cresceu de uma forma geral, a ponto de que chegou uma época que a informação ela não poderia ser mais passada corretamente. Ou seja, as pessoas estavam convencidas e convictas de que aquela história era uma verdade. Só que, diferentemente dos dias de hoje, elas não tinham os instrumentos e nem as ferramentas para procurarem as informações certas. E elas estavam embaixo de um domínio espiritual que é chamado de Edom. A santidade de Edom era o seguinte: você foi contra a igreja, você quebrou os dogmas da igreja, morte. Era morte, e a morte era declarada para as pessoas, era exatamente isso. Chegava-se, e ali mora um judeu. Pum, vamos na casa dele. Morte para todo mundo. Ficavam em cima dos morros no Shabat para ver de onde saía a fumaça da chaminé ou não. Se a chaminé não saía fumaça no Shabat, então eles imediatamente iam até a casa e procuravam para ver se existiam judeus ali. Se houvesse, eles eram mortos, assim, do nada. O único crime era porque a pessoa queria seguir a Torá ou era judeu. Eu nunca vi em toda a história da humanidade nenhum povo ser julgado porque era de uma nacionalidade. E o que aconteceu aqui foi isso. E é por isso que a gente vai ler esse relato que tem aqui sobre essa ideia. Veja, quando a gente leu aqui sobre essa Inquisição, era o ano de 1568, quando esses corpos foram achados. 1634. É ali atrás. É ali atrás. Mais novo, as informações são mais novas do que o nosso país. Isso aconteceu 68 anos depois do Brasil vir a existir, vir a ser, né, se tornar um país, etc. Já era, né, mas aquelas dogmas todas. Então, veja, é algo muito ali atrás. E a gente não precisa ir longe. A gente não precisa ir longe. Quantas vezes a gente vê por aí judeus sendo massacrados, xingados, cuspidos, afrontados. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler, ele massacrou muitos povos, sim, mas ele não tinha ódio como ele tinha ódio dos judeus. Porque a ideia ali da história não era matar os judeus somente, era matar a Torá. Porque uma vez que essa Torá fosse destruída, como foi feito em todo esse período, como a gente vai ver, ela então estaria sobre a jurisdição agora da nova religião. Ela espalhou os seus tentáculos e ela é uma religião que ela coloca sobre o dogma da sua força maior converter outras pessoas. Esse é o ponto, você vai converter outras pessoas. E também ela é expansiva, ela não só converte, como ela se achou no direito de pegar a Torá, onde a Torá fala de metáforas sobre
invadir outros povos, dominar e colocar as questões da Torá, isso tudo é metafórico, e ela então levou isso para uma forma real e ela fez isso com outros povos. Todos os índios sofreram muito com as forças de Portugal, da Espanha, onde eles adentraram esses mundos, né? E mataram muito, foram muita morte, acabaram com culturas, por exemplo. No Brasil haviam mais de 1000 línguas que eram faladas, histórias que foram vividas. Um momento. Quando Elias, né, ele cura um homem, acho que fala assim, agora eu vou ter que servir o meu rei, eu vou servir o meu rei, e quando eu for lá, eu vou ter que passar por debaixo, eu tenho que abaixar a cabeça para Dagon e tal, mas não era o que eu queria. O profeta Elias falou, é o seu ticum, vai lá e faz isso, você não está com o coração nisso, mas não é bom. Mas vai lá e segue o seu ticum, você é escravo. Ele era um escravo. Ele não podia escolher. Ele não podia chegar agora, vou fugir, vou fazer. Não tinha como ele fazer isso. Ele tinha uma responsabilidade e ele ia ter que enfrentar aquilo ali. Porque eu não. Hoje você não é escravo. Hoje você não tem que passar por isso. Então, quando a Torá fala, olha, você é o índio, você vai fazer o Shema, você não precisa deixar de se vestir com as suas roupas culturais. Você não precisa, por exemplo, ter que botar uma roupa de judeu. Não, a questão é interna. Assim como o judeu existe a cultura dele, existe a cultura do índio. O que é que essa questão fez? Ela quis acabar com todas as culturas. Então, ela foi dentro dos locais, achavam que os cultos que eles faziam não era adequado com o cristianismo, falavam, olha, esses pessoais são malignos, são demônios, vão matar todo mundo. E assim era. Só que, junto com essa ideia, eles massacraram, mataram. No Brasil, eles botaram todas as tribos uma contra a outra e fizeram eles entrarem em guerra. Já existia uma questão de guerra aqui dentro e eles dizimaram todo mundo com essa ideia maligna. Escravizaram os índios, sim, isso não é mentira, só que chegou uma hora que não tinha mais índio para escravizar. E aí começaram, então, a ir para a África e exportar a mão de escrava africana. O negro não tinha alma. O negro era proibido de participar de qualquer coisa. Era como o negro era tratado como um bicho. Exatamente como um bicho. A ponto de ter que reproduzir outros negros para vender como escravos. Ou seja, a mãe se relacionava com um escravo alfa, um escravo que era o reprodutor. Esse escravo ele tinha mais de 300, 400 filhos. O filho ficava ali até o desmame e era vendido para outro local. Nunca mais aquele pai ou aquela mãe via aquele filho. Então, o que acontece? Veja como a coisa é. Né? Então, o ataque do cristianismo ele não foi só contra o povo judeu, ele foi contra a humanidade, por causa dos seus dogmas religiosos. Hoje, ancorado e vestido sobre uma roupa de Esav, a gente vê o que a gente vê por aí. A falta de conhecimento leva você a ser uma pessoa que vai atrás daquilo que os outros seres humanos ou outras pessoas desinformadas, e elas são levadas só pelos dogmas da fé ou pelos dogmas que elas leem, e elas não procuram a historicidade da questão. Elas não procuram por que aquela coisa acontece dentro daquela situação. Então, vamos ler aqui. Ó. Era comum. Incidente, anos 70. Os romanos, sob Tito, retaliam contra um levante judaico, destruíram Jerusalém e o templo. Escravizaram muitos líderes, dispersaram o povo judaico. Tá vendo? Isso aconteceu exatamente no ano 70, que foi quando houve a destruição do segundo templo, do segundo Beit HaMikdash. Então, todos os judeus, os líderes eles foram cativos, viraram escravos, tá vendo? E o povo judeu foi espalhado pelo mundo. Aqui existe uma situação séria, mas vamos continuar aqui.
Em 79, Tito sucedeu Vespasiano como imperador judeu e cristãos sofreram sobre ele e o imperador Domiciano. Aqui, ó. Veja que o escrito do judaísmo judeu, né, o sábio, aqui ele não retém informações, ele bota também que esse grupo ele também sofreu. No ano 88 ao 97 era comum, né, o Papa São Clemente responsabilizou os judeus pela persecução de Nero aos cristãos. Então, veja, o povo judeu foi mais uma vez culpado. Então, eles foram responsabilizados. No ano de 113 ao 116 da Era Comum, a segunda revolta judaica contra Roma sobre o imperador Trajano era sem sucesso. Ou seja, eles estavam cativos, eles se levantaram para levantar sua terra, mas eles acabaram também não tendo sucesso. Em 135 da Era Comum, a terceira rebelião judaica contra Roma foi esmagada e o seu líder, Bar Kokhba, que era considerado exatamente uma Shia, ele também não deu certo e muitos judeus aceitavam ele como Messias, ele foi morto. Rabi Akiva também foi torturado. Então, o Rabi Akiva ele errou quanto a essa questão do Machia e ele falou que o Simão Bar Kokhba seria o Machia. Quando você vai ver essa história, o próprio Simão Bar Kokhba manda que todos os seus seguidores cortem um dedo da mão em sinal de reverência àquela questão, e todos eles cortaram, se não me falha a memória, o dedo mindinho. Olha só, e aí você já vê que é uma coisa que não está dentro do escopo da Torá. Ainda que tenha aqui um clamor, porque uma coisa é nós analisarmos a questão aqui de fora, outra questão é nós estarmos lá dentro daquele sofrimento. A visão é totalmente diferente para quem está dentro do sofrimento. No ano 200 antes da Era Comum, quando o imperador Severo criou as leis impedindo que pagãos, sob pena de severa punição, abraçassem o judaísmo. Tá vendo? Era uma proibição, não é? Uma proibição de um imperador. O nome dele era Severo. Né? O bispo de Alexandria, Orígenes, escreveu: podemos então asseverar com absoluta certeza que os judeus não retornarão à sua situação anterior, pois têm cometido os mais abomináveis crimes, formando conspiração contra o Salvador da raça humana. Por isso, a cidade em que o Jesus sofreu foi necessariamente destruída, a nação judaica expulsa do seu país e outro povo, quer dizer, a igreja, foi chamada por Deus para ser de eleição abençoada. Preste atenção nisso. Olha como que os dogmas são distorcidos. Olha como que eles colocam tudo que foi por causa disso, e não foi por causa disso. Basta você pegar a história e dar uma lida na história que os cristãos eles foram dizimados, muitas e muitas vezes por forças da natureza, inclusive por questões de terem epidemias seríssimas que dizimaram muito dos cristãos, inclusive com as questões sanitárias de não lavagem de mão. Eles tiveram as maiores pragas que não pegavam sobre os judeus, porque os judeus eles tinham o hábito de lavar as mãos. Então, eles lavavam, faziam Natilat Adaim sempre que ia comer, e sempre estavam lavando as mãos, então eles não tinham como pegar as bactérias. O que é causado lá no Novo Testamento, quando os judeus vão lavar as mãos, e o JC fala, olha, nada que polui o homem entra pela boca, mas somente que sai dela. Então, ele criou a ilusão de que se o homem não fizesse Natilat Adaim, que hoje é feito largamente nos centros cirúrgicos, e todo mundo que tem um senso de higiene conhece o mundo microscópico, as bactérias, etc., faz. Então, as pessoas liam aquele texto, às vezes nem lia, que era traduzido pela igreja, eram os padres que falavam, e aí eles falam, não, a gente não precisa lavar a mão, a gente tem a super fé, a gente pode até beber veneno, e a gente não vai morrer, porque o Novo Testamento fala isso. Procure na história e veja se tem alguém que sobreviveu que bebeu veneno dentro da história da igreja. Nenhum. Papas foram envenenados, até na atualidade pessoas que brincavam dançando com víboras,
levaram picadas e morreram. Então, uma total ilusão. Veja, essa ilusão, infelizmente, é uma ilusão muito profunda dentro da arte do ser humano e que se tem que ter muito, muito, muito cuidado. Porque eu vou falar uma coisa para você. Você pode mostrar 1000 erros dentro do Taná, dentro do Novo Testamento, o cristão, ele não enxerga. Agora, quando ele pega um errinho lá na Torá, uma única coisa, depois de ter visto tudo que é certo, aí ele já quer indagar. É incrível isso, não tem como você conceber algo assim. Porque você fala, 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 e ele lá vai ter um ponto de interrogação que vai falar contra a Torá. Aí você para analisar e você faz, não é? Um parâmetro de como essas coisas acontecem. Chega aqui no ano de 325, um conselho eclesial de Nicéia, convocado por Constantino, para assentar uma controvérsia teológica referente à natureza do Cristo. Continuou os esforços de separar a Páscoa dos hebreus, que é Pessa, porque era demasiadamente imprópria, que nestes mais santos festivais sigamos os costumes dos judeus, Baruch Hashem, né? De hora em diante, não tenhamos mais nada em comum com esse odioso povo. A questão aqui, gente, ela não era eu não vou nem colocar que talvez não fosse nem como eles olhavam o negro. O negro ele veio para cá escravizado e ele trouxe a sua cultura, a sua religião, que ficou muito incrustada nas raízes culturais do Brasil. Mas eles até escravizavam os negros, tinham eles como não seres humanos, mas eles não matavam os negros, eles se aproveitavam. O judeu eles matavam. Eles matavam o judeu porque o judeu tinha uma questão dentro dele, que era a Torá. Matar a Torá e ir contra o povo que estudava essa Torá era o ideal. Aqui, no ano de 337, o imperador Constantino declarou: deixa a minha vontade ser a religião e a lei da igreja. A vontade de Constantino. Um dos seus primeiros atos era proibir a punição de morte, um dos seus primeiros atos era proibir, sob punição de morte, o casamento entre um judeu e uma mulher cristã. Não podia fazer isso. Não podia ir ver isso. Olha só, no ano de 367, 376, São Hilário de Poitiers escreveu e falou que judeus como gente perversa para sempre malditos por Deus. São Efrem se refere nos seus hinos à sinagoga como prostíbulos. Vocês sabem o que é um prostíbulo, né? Prostíbulos. 379 a 395, o imperador Teodósio protegeu os judeus das persecuções da igreja aos heréticos. Crisóstomos e Ambrósio de Milão, embora santos, quiseram incluir os judeus na perseguição. Crisóstomos disse o seguinte: os judeus são os mais desvalidos de todos. São os pérfidos assassinos de Cristo, a gente já entendeu isso porque a gente fez a aula de manhã, veneram o diabo, sua religião é uma doença. Ambrósio reprimendou o imperador por reconstruir uma sinagoga e propôs que ele mesmo a queimasse. Então, o imperador quis construir, ele foi lá e falou para ele que ele queimasse. São Gregório, que são esses santos da Igreja Católica, né, de Nissa, caracterizou os judeus como um assassino de profetas, companheiros do diabo, raça de víboras, sinédrio de demônios, inimigo de tudo que é belo, porcos e cabras na sua lasciva grosseria. O concílio eclesial de Laodiceia proibiu que cristãos respeitassem o sábado judaico. Veja, eu gostaria de fazer uma observação. Isso aqui foi feito por um cônsul americano. Isso aqui tem estudos profundos de histórias, arqueologia, e tudo aqui é feito sobre um escopo de doutorado. Não foi eu que escrevi, nem foi eu que fiz essa pesquisa. Tá? Então, se alguém vier citar ou pegar a palavra dessas pessoas que são dessa religião e que querem falar
que têm a razão, porque têm o conhecimento, porque têm isso ou aquilo, elas devem primeiro fazer esse estudo com todo o vigor e rigor possível. Porque quando no judaísmo vai se escrever alguma coisa, vai se estudar alguma coisa, ele tem que ver todos os parâmetros para que não se fale bobagem. Então, o que acontece? A gente tem, então, todo um estudo muito bem aprofundado. Né? A gente está no começo, vamos tentar avançar. Eu vou tentar fazer a leitura da lista toda. Por quê? Eu quero botar isso no canal. Eu quero que, quando aquelas pessoas que defendem essa religião cheguem ou venham discutir, elas já saibam que elas já estão desestruturadas. Elas não têm para onde correr, porque agora a gente tem informação. Não tem desculpa. Agora, se a pessoa quiser ficar, e já não é com a nossa, não é com a gente, é com ela mesma. Veja, no ano de 395 a 408, o imperador bizantino Arcádio resistiu ao fanatismo cristão. Não permitiu a destruição de sinagogas. São Epifânio caracterizou os judeus como desonestos e indolentes. 408 a 450. Teodósio II proibiu que os judeus construíssem novas sinagogas. 415. São Cirilo, o bispo de Alexandria, incitou o populacho contra os judeus e os tinha expulso. O bispo Severo queimou uma sinagoga e incitou gente de agredirem e apoquentarem judeus nas ruas. Muitos judeus converteram-se ao cristianismo por medo. Está vendo? Muitos judeus se converteram ao cristianismo por medo. O que não é uma desculpa. Tá? O que não é uma desculpa. Ou a gente é macho, ou a gente não é macho. Ou as mulheres são fêmeas ou não são. Tá com a Shem até a morte. Não pode, chegou na hora da morte, aí agora você volta atrás, então você não tinha Shem. Então veja, São Agostinho, bispo de Hippo, o verdadeiro judeu é Judas Iscariote, que vende o Senhor por prata. O judeu nunca pode entender as escrituras e para sempre vai carregar a culpa pela morte de Jesus. 418 antes-era comum. Os bispos Severo de Maiorca forçou os judeus a se converterem violentamente, luta de rua, irrompeu com um populacho incitado pelo bispo, a sinagoga foi queimada, finalmente os líderes da comunidade judaica se renderam, e 540 judeus foram convertidos. São Jerônimo, que estudara com cientistas judaicos na Palestina, e traduziu a Bíblia do latim, a Vulgata, escreve sobre a sinagoga se chamarem um prostíbulo, um covil e vício, um lugar de depravar a alma, um abismo de qualquer desastre concebível ou qualquer coisa que quiser estar ainda dizendo menos do que eles merecem. Ou seja, qualquer coisa que você possa imaginar ou pensar é pior do que uma sinagoga. Não pode de forma nenhuma. 498, 89, antes da Era Comum. Um populacho cristão pôs fogo em uma sinagoga de Antioquia e jogou o corpo de chacinados judeus no fogo. 506. Um populacho cristão agrediu e destruiu a sinagoga de Define, perto de Antioquia. A congregação foi chacinada. 519, antes-era comum, a população cristã de Ravenna agrediu judeus e queimou-os na sinagoga. 528, antes-era comum, sobre o Império de Justiniano, a lei romana foi sistematizada, codificada como Corpus Iuris Civilis, também conhecido como Código Justiniano. A lei e doutrina eclesiais chegaram a ser política de Estado. Aos judeus não era permitido testemunhar contra cristãos. Não podiam celebrar o Pêssar antes da Páscoa e não lhe era permitido senão uma versão prescrita das Escrituras nas suas sinagogas. E lhe era proibido usar suas rezas, suas orações, consideradas antitrinitarianas ou antitrinitárias. 535 da Era Comum. O Sinódo Eclesial de Cremonte decretou que judeus não pudessem ocupar cargos públicos ou ter autoridade sobre cristãos. 538 da Era Comum, os judeus foi outra vez proibido
ter criado ou ter criados ou escravos cristãos e que se efetivamente excluía da agricultura. Os excluía, né? Eles não podiam ter, eles não poderiam ser agrícolas. O terceiro e o quarto concílio de Orleans proibiram aos judeus aparecer em público durante o período da paixão e peça, ou seja, eles não podiam sair de casa, eles tinham que ficar quietinhos em casa. Veja só, 554 era comum. O bispo de Avito de Avena tentou converter judeus sem resultado, então incitou um populacho que destruiu a sinagoga. Os judeus tiveram de escolher entre batismo e expulsão. Um judeu se converteu durante a procissão, depois do seu batismo, um outro judeu o borrifou com óleo rançoso. Isso enfureceu o populacho e muitos judeus foram mortos. 500 judeus permitiram ser batizados e o restante fugiram para Marsella. Não era nada fácil, gente. Não era o que a gente pode fazer hoje. 561 da Era Comum. O bispo de Uzes, na França, forçou os judeus na sua diocese e decidiram entre o batismo e a expulsão. 582, João de Éfeso transformou 7 sinagogas em igreja sobre o rei Merovingio, Chilpérico. Todos os judeus no seu reino tinham de escolher entre a conversão ou ter, preste atenção, entre a conversão ou ter os seus olhos arrancados. Meu Deus, gente, veja quanto amor que a gente encontra nesse cristianismo. Olha que coisa maravilhosa. Essas pessoas realmente são pessoas que são muito abençoadas. Está vendo? Veja, a história não mente. A história não mente. 582 da Era Comum. João de Éfeso transformou 7 sinagogas em igrejas sob o rei de Merovídio, Chilpérico. Todos os judeus no seu reino tinham de escolher entre a conversão, aí aqui a gente já leu, desculpa. 589, o rei espanhol Sisebuto restringiu severamente os direitos dos judeus no seu reino. Estes não tinham permissão de possuir ou cultivar terra, ou de operar em determinados negócios. Mais tarde, ele ditou um ultimato e a todos os judeus converter-se ou ser exilados. 628 a 629. O imperador Heráclio ordenou e forçou a conversão de todos os judeus no seu império e renovou os códigos de Adriano e Constantino, que barravam os judeus de Jerusalém. Dagoberto, rei de Merovingio, seguiu o exemplo de Heráclio, forçando os judeus no seu reino sob ameaça de morte e se converterem à cristandade. 633. O terceiro concílio de Toledo decidiu contra as conversões compulsórias, contudo, os judeus que no passado foram convertidos à força não podia voltar ao judaísmo, tendo que separar-se das comunidades judaicas. Muito bem. Crianças judaicas foram tiradas dos seus parentes e criadas em mosteiro. Nem judeus, nem os convertidos da cristandade era permitido ocupar cargos públicos. O concílio era presidido por Isidoro, bispo de Spales, em Servilha. Olha, preste atenção, as crianças eram tiradas dos seus parentes, eram levadas para mosteiros. 638, era comum. O quarto concílio de Toledo decretou que crianças judaicas batizadas como cristãos não sejam envolvidas aos seus pais de sangue, né, ou devolvidas. Convertidos tinham que ser rigorosamente supervisionados pela autoridade eclesial. Judeus tinham que jurar que teriam abandonado a lei e a prática judaica. Punição excediam-se em açoites, perdas de membros eram arrancados, pés, mãos, seja lá o que for. Confisco de propriedades a ser queimados na estaca, também eram queimados na estaca. Os bispos de Servilha e de Toledo, Isidoro e Juliano, escreveram documentos polêmicos contra os judeus. 638 a 642 da Era Comum, não católicos foram expulsos da Espanha visigoda. 653, ante-Era Comum, o oitavo concílio de Toledo concordou com o rei Raicevindo da Espanha, que apareceu perante o concílio chamando o judaísmo de uma poluição do seu país e pediu a remoção de todos os infiéis.
os judeus tiveram de assinar um juramento, e que se chamou Pracitum, e que tornou a prática do judaísmo quase impossível. Violações foram punidas por cremações ou apedrejamento. Era feita quem violava era cremado, era colocado numa fogueira ou era apedrejado. Muito bem.